Conheci muitas pessoas realizadas, mas nunca um homem liberto. Você já encontrou algum homem liberto? Ou libertação significa, entre outras coisas, abandonar o corpo? O que você quer dizer por realização e libertação? Por realização, quero dizer uma maravilhosa experiência de paz, bondade e beleza, quando o mundo faz sentido e há uma unidade total, tanto na substância quanto na essência. Embora essa experiência não dure, é impossível esquecê-la. Ela cintila na mente como memória e como aspiração. Sei do que estou falando, porque já tive experiências como essas. Por libertação, quero dizer estar permanentemente nesse estado maravilhoso. O que estou perguntando é se a libertação é compatível com a sobrevivência do corpo. O que há de errado com o corpo? O corpo é tão frágil e de vida tão curta. Ele cria necessidades e apetites. Ele nos limita de forma lamentável. E daí? Desde que as expressões físicas sejam limitadas. A libertação é do ser, que abandona suas ideias falsas e autoimpostas. Ela não está contida numa experiência específica, por mais gloriosa que tenha sido. Ela dura para sempre? Toda experiência é limitada pelo tempo. Tudo o que tem um começo tem que ter um fim. Então a libertação, no sentido que dou a ela, não existe? Ao contrário, estamos livres sempre. Você é tanto consciente quanto livre para ser consciente. Ninguém pode tomar isso de você. Você já se conheceu não existindo ou sendo inconsciente? Eu posso não lembrar, mas isso não prova que em certas ocasiões eu não tenha estado inconsciente. Por que não se voltar da experiência para o experienciador e dar-se plena conta da importância da única afirmação verdadeira que você é capaz de fazer? Eu sou. Como se faz isso? Não há como nesse caso. Apenas mantenha em mente o sentimento de eu sou. Funda-se a ele até que sua mente e seu sentimento se tornem um só. Tentando repetidamente, você acabará por se deparar com o equilíbrio certo entre atenção e afeto, e sua mente estará firmemente instalada no pensamento e sentimento eu sou. O que quer que você pense, diga ou faça, esse senso de ser imutável e afetuoso permanece como pano de fundo constante da mente. E você chama isso de libertação? Eu chamo isso de normal. O que há de errado em ser, saber e agir sem esforço e com alegria? Por que considerar isso tão incomum a ponto de esperar a destruição imediata do corpo? O que há de errado com o corpo a ponto de ele ter que morrer? Corrija sua atitude em relação ao corpo e deixe-o de lado. Não mime, não torture. Apenas mantenha-o em funcionamento a maior parte do tempo abaixo do patamar da atenção consciente. A lembrança de minhas experiências maravilhosas me atormenta. Quero-as de volta. Por querê-las de volta, você não as pode ter. O estado de desejar ardentemente algo bloqueia toda a experiência mais profunda. Nada de valor pode acontecer a uma mente que saiba exatamente o que quer. Pois nada que a mente possa visualizar ou querer é de grande valor. Então o que vale a pena querer? Queira o melhor, a felicidade mais elevada, a liberdade total. A ausência de desejo é a mais elevada bem-aventurança. Estar livre de desejos não é a liberdade que quero. Quero a liberdade de realizar minhas aspirações. Você tem a liberdade de realizar suas aspirações. Aliás, você nada faz além disso. Eu tento, mas há obstáculos que me deixam frustrado. Vença-os. Não consigo. Sou fraco demais. O que o torna fraco? O que é a fraqueza? Outros realizam seus desejos. Por que não você?
Talvez me falte energia. O que aconteceu à sua energia? Para onde ela foi? Será que você não a dissipou com tantos desejos e buscas contraditórias? Você não possui um estoque infinito de energia. Por que não? Seus objetivos são pequenos e baixos. Eles não exigem mais que isso. Apenas a energia de Deus é infinita, porque Ele nada quer para si. Seja como Ele, e todos os seus desejos serão realizados. Quanto mais alto for seu objetivo e mais vastos os seus desejos, mais energia você terá para a sua realização. Deseje o bem de todos e o universo trabalhará com você. Mas se você quiser seu próprio prazer, você terá que conquistá-lo da maneira mais difícil. Antes de desejar, mereça. Dedico-me ao estudo da filosofia, da sociologia e da educação. Acredito que preciso de mais desenvolvimento mental antes de poder sonhar com a realização. Estou no caminho certo? Para ganhar a vida, algum conhecimento especializado é necessário. Conhecimentos gerais desenvolvem a mente, não há dúvida. Mas se você pretende passar a vida colecionando conhecimentos, você construirá um muro em torno de si. Para ir além da mente, uma mente bem mobiliada não é necessária. Então, o que é necessário? Não confie na sua mente e vá além. O que encontrarei além da mente? A experiência direta de ser, saber e amar. Como se vai além da mente? Há muitos pontos de partida. Todos eles levam ao mesmo objetivo. Você pode começar com um trabalho desinteressado, renunciando aos frutos da ação. Você também pode abandonar o pensar e acabar por renunciar a todos os desejos. Nesse caso, a renúncia é o fator operacional. Ou você pode simplesmente não se preocupar com o que você quer, ou pensa, ou faz, e apenas manter-se no pensamento e no sentimento eu sou, focalizando com firmeza o eu sou em sua mente. Experiências de todo tipo talvez venham a você. Mantenha-se imóvel no conhecimento de que tudo o que é perceptível é passageiro e que apenas o eu sou permanece. Não posso dedicar toda a minha vida a essas práticas. Tenho obrigações a cumprir. Sem dúvida, cuide de suas obrigações. A ação na qual você não esteja emocionalmente envolvido, que seja benéfica e não cause sofrimento, não o prenderá. Você pode estar ocupado em várias atividades e trabalhar com enorme entusiasmo e, mesmo assim, permanecer internamente livre e silencioso, com uma mente que é como um espelho, que a tudo reflete, sem ser afetada. Um estado como esse é realizável? Eu não falaria dele se não fosse. Por que razão eu me ocuparia com fantasias? Todos citam as Escrituras. Os que conhecem apenas as Escrituras nada sabem. Saber é ser. Sei do que estou falando. E o que sei não vem de leituras, nem de ouvir dizer. Estou estudando sânscrito com um professor, mas, na verdade, eu apenas leio as Escrituras. Estou em busca de realização e vim procurar a orientação necessária. Peço-lhe que me diga o que fazer. Já que você leu as Escrituras, por que me pergunta? As Escrituras mostram a direção geral, mas o indivíduo precisa de instruções pessoais. Seu próprio ser é o seu maior mestre, é o Sadguru. O mestre externo, o guru, é apenas um marco no caminho. Só o seu mestre interno caminhará com você até sua meta, pois ele é a meta. Não é fácil alcançar o mestre interno. Já que ele está em você e com você, a dificuldade não pode ser grave. Olhe para dentro de si e você o encontrará. Quando olho para dentro de mim, o que encontro são sensações e percepções, pensamentos e sentimentos, desejos e medos, lembranças e expectativas. Estou envolto nessa nuvem e nada posso ver. Aquilo que vê tudo isso
E o nada também é o seu mestre interno. Só ele é. Tudo mais apenas parece ser. Ele é o seu próprio ser, sua esperança e garantia de liberdade. Encontre-o e agarre-se a ele, e você estará salvo e seguro. Acredito em você, mas quando se trata de encontrar de fato esse ser interno, sinto que ele me escapa. Essa ideia, ele me escapa, onde ela surge? Na mente. E quem conhece a mente? A testemunha da mente conhece a mente. Alguém já chegou a você dizendo, eu sou a testemunha de sua mente? Claro que não. Esse alguém seria apenas uma outra ideia na mente. Então quem é a testemunha? Eu sou. Portanto, você conhece a testemunha, porque você é a testemunha. Você não precisa ver a testemunha à sua frente. Aqui, também, ser é conhecer. Sim, vejo que sou a testemunha, a própria consciência. Mas que vantagem isso me traz? Que pergunta? Que tipo de vantagem você espera? Saber quem você é não é o suficiente? De que serve o autoconhecimento? Ele ajuda a entender o que você não é e deixa-o livre de ideias, desejos e atos falsos. Se eu sou apenas a testemunha, o que me importam o certo e o errado? O que o ajuda a conhecer a si mesmo é certo. O que impede que você o faça é errado. Conhecer o próprio ser é bem-aventurança. Esquecê-lo é sofrimento. A consciência testemunha é o ser real? Ela é o reflexo do real na mente. O real está mais além. A testemunha é a porta pela qual você passa para ir além. Qual é o propósito da meditação? Ver o falso como falso é meditação. Ela tem que acontecer o tempo todo. Dizem que devemos meditar regularmente. O exercício diário de discernimento entre o verdadeiro e o falso e a renúncia ao falso é meditação. No início, há muitos tipos de meditação, mas ao final eles todos convergem num só. Por favor, diga-me, qual o caminho para a realização é o mais curto? Nenhum caminho é curto ou longo, mas algumas pessoas têm mais seriedade e outras menos. Posso falar-lhe de mim mesmo. Eu era um homem simples, mas confiei no meu guru. O que ele me disse para fazer, eu fiz. Ele me disse que eu me concentrasse no eu sou, e eu obedeci. Ele me disse que eu estava além de tudo que é perceptível e concebível. Eu acreditei. Eu dei a ele meu coração e minha alma, toda a minha atenção e todo o meu tempo livre. Eu tinha que trabalhar para manter minha família. Como resultado dessa fé e desse empenho, eu realizei meu verdadeiro ser, 3 anos depois. Você pode escolher o caminho que lhe convier. É a sua seriedade que vai determinar o ritmo de seu progresso. Nenhuma pista para mim? Estabeleça-se firmemente na consciência do eu sou. Esse é o começo e também o fim de todo esforço. Em outra ocasião, um visitante falou: os poderes mais elevados da mente são o entendimento, a inteligência e a intuição. O homem tem 3 corpos, o físico, o mental e o causal. O físico reflete seu ser, o mental, seu conhecer, e o causal, sua criatividade jubilosa. É claro que tudo isso são formas na consciência, mas elas parecem existir separadas, com qualidades próprias. A inteligência é o reflexo na mente do poder de conhecer. É o que dá à mente o seu conhecimento. Quanto maior a inteligência, mais amplo, mais profundo e mais verdadeiro é o conhecimento. Conhecer as coisas, conhecer as pessoas e conhecer a si próprio são, todos eles, funções da inteligência. Mas conhecer a si mesmo é o mais importante, e contém os outros 2. Não entender a si próprio e ao mundo leva a ideias e a desejos falsos, que por sua vez levam ao aprisionamento. A compreensão correta de si próprio é necessária para nos libertarmos do aprisionamento da ilusão. Entendo tudo isso, em teoria, mas na prática sinto que fracasso por completo,
nas minhas reações a situações e a pessoas, e devido a minhas reações equivocadas, só faço aumentar meu aprisionamento. A vida é rápida demais para minha mente lenta e obtusa. Eu compreendo, porém tarde demais, quando os velhos erros já foram repetidos. Então, qual é o seu problema? Preciso reagir à vida de forma não apenas inteligente, mas também muito rápida. Essa reação não pode ser rápida, a não ser que seja perfeitamente espontânea. Como posso alcançar essa espontaneidade? O espelho nada pode fazer para atrair o sol. Ele só pode se manter límpido. Quando a mente está pronta, o sol brilha nela. A luz é do ser ou da mente? De ambos. Ela é, em si, não causada e invariável, sendo colorida pela mente à medida em que esta se movimenta e muda. É muito parecido com o cinema. A luz não está no filme, mas o filme colore a luz, e ao interceptá-la, faz com que ela pareça se mover. Você, neste momento, está no estado perfeito? A perfeição é um estado da mente, quando ela é pura. Eu estou além da mente e de qualquer de seus estados, puros ou impuros. A consciência pura é minha natureza. Em última análise, eu estou além do ser e do não ser. A meditação me ajudará a atingir seu estado? A meditação o ajudará a encontrar seus grilhões, a afrouxá-los, desatá-los e então a levantar âncora. Quando você não estiver mais apegado ao que quer que seja, você terá feito sua parte. O resto será feito para você. Por quem? Pelo mesmo poder que o trouxe até este ponto, que fez com que seu coração desejasse a verdade e com que sua mente a buscasse. É o mesmo poder que o mantém vivo. Você pode chamá-lo de vida ou de o Supremo. Esse mesmo poder, a seu tempo, irá me matar. Você não estava presente no seu nascimento? Você não estará presente na sua morte? Encontre aquele que está sempre presente e seu problema da reação perfeita e espontânea estará solucionado. A realização do eterno e uma reação natural e apropriada aos acontecimentos temporários e sempre mutáveis são duas perguntas diferentes e separadas. Você parece misturá-las numa só. O que o faz agir assim? Realizar o eterno é tornar-se o eterno, o todo, o universo, com tudo que ele contém. Todos os acontecimentos são o efeito e a expressão do todo, e estão fundamentalmente em harmonia com o todo. Toda reação proveniente do todo é necessariamente certa, natural e instantânea. Não pode ser de outra maneira, se ela for certa. Reação lenta é reação errada. Pensamento, sentimento e ação têm que ser um só, e simultâneos com a situação que os provoca. Como isso acontece? Eu já lhe disse, encontre aquele que esteve presente no seu nascimento e que irá testemunhar sua morte. Meu pai e minha mãe? Sim, seu pai e mãe, a fonte de onde você veio. Para resolver um problema, você tem que rastreá-lo até a sua fonte. Somente quando o problema é dissolvido nos solventes universais da investigação e do desprendimento, a solução correta pode ser encontrada. A verdade do que aqui é dito é firme e perene, e a prova disto está naquele que escuta, na profundidade e nas mudanças permanentes em todo o seu ser. Não é alguma coisa que ele possa duvidar, a menos que duvide de sua própria existência, o que é impensável.